qual o destino após a morte de pessoas que não têm convicções reencarnacionistas, bem como os protestantes católicos, como são recebidos no plano espiritual? Existem colônias específicas, tipo colônias protestantes, colônias católicas? Como será a reação desses espíritos ao depararem no além-túmulo e se depararem com a realidade totalmente oposta às suas convicções religiosas aqui na Terra? Sempre tive essa curiosidade e nunca encontrei fontes de estudos neste sentido. Com vocês. Bom, nós temos uma questão em O Livro dos Espíritos que responde esta pergunta. É a questão 982 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: é necessário crer na manifestação dos espíritos e possuir fé espírita para garantir uma boa sorte na vida futura? E a resposta dos espíritos é: se assim o fosse, estariam deserdados todos os que não creem ou não tiveram a oportunidade de crer, o que seria um absurdo. Ponto. Então, não é o conhecimento espírita que determina a felicidade na vida futura. Tá, mas se não é, é o que então, meu Deus? Depois do ponto vem a resposta. Diz assim depois do ponto: é o bem que determina a boa sorte na vida futura. Vírgula, ora o bem. O bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, a resposta deixa muito claro o seguinte: ser espírita não determina uma boa sorte na vida futura. A crença na imortalidade da alma não determina. A compreensão da reencarnação não determina. Então, evidentemente, o protestante e o católico, que não tem essa fé, também não tem garantia para eles nem que vão ficar bem, nem que vão ficar ruim. Não tem garantia para ninguém. Então tem garantia para o quê? Para aqueles que praticam o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Nesse qualquer que seja o caminho que a ele conduza, estão os ateus também, tá? Se eu tiver um ateu que seja humanitário, ele é ateu, ele não conhece nada, mas ele ama, e ele diz assim: eu preciso viver intensamente o bem, porque eu só vou passar por aqui uma vez. E essa pessoa se dedica ao próximo, renuncia a si mesmo para deixar uma boa história, uma boa biografia. Que inimigos essa pessoa terá? Ela não terá inimigos, então não há por que ela temer a morte. Então, naturalmente, a expectativa é que a gente vai ter uma condição melhor do lado de lá. Recomendo a leitura do capítulo Os Segredos do Túmulo, da obra A Luz do Consolador, assinado por Dona Ivone do Amaral Pereira, onde ela fala exatamente deste assunto, como ficam os ateus do outro lado da vida, se são bons. Mas a pergunta também indaga se existem colônias de protestantes, católicos, de muçulmanos, de judeus. Sim, porque o mundo espiritual não existe para nos escandalizar. Ele existe para que a gente se acostume à verdade. Recomendaria a leitura do livro... Como é o nome, Sâmia? E a Vida Continua, que eles desencarnam e estão no mundo espiritual e não sabem que estão desencarnados. E eles começam a ficar preocupados quem vai pagar a conta daquele hospital, porque e ninguém diz para eles que eles já desencarnaram. Eles vão convivendo, vão ouvindo conversas, e essas conversas eles vão tirando suas próprias conclusões, e na medida que a obra vai acontecendo, eles vão se convencendo, vão descobrindo que já estão do outro lado. Na verdade, se eu disser a pessoa, se você está morto, a pessoa morre, o espírito morre. Você tem que, na verdade, ir dizendo para ela que a morte não existe, e fazendo com que ela perceba que a vida continua, e a vida continua. Então, essa continuidade tem que existir, e não existe necessidade de traumatizar ninguém do lado de lá. Você era católico, né? Então, muito bem, vem cá, olha aqui, olha a realidade, sente como é que é. Isso não é papel de espírito bom.
Os espíritos bons respeitam o ritmo de cada um de nós e nos oferecem as lições que nós precisamos para aprender. Comunidades de católicos? Claro. Comunidades de protestantes? Lógico. Uma leitura atenciosa do livro Nosso Lar vai nos fazer perceber que ali, naquela colônia, havia pessoas que não sabiam que existia a reencarnação. Essa questão de irmos para determinadas comunidades, ela não tem a ver só com o que nós somos hoje. Nós somos espíritos milenares que passamos por muitas culturas, muitas raças aqui no planeta, entendeu? Mas qual é aquela que me toca o coração e com a qual eu me identifico? Porque às vezes eu renasço num ambiente, vou dizer, num país, na raça, sei lá, como quiserem, num ambiente que eu amo, que eu me identifico. Mas, às vezes, eu preciso nascer num outro ambiente aqui na Terra que eu não me identifico, mas eu preciso renascer lá, porque aquele outro país, aquela cultura, vai ter algo a me ensinar, por exemplo. Eu posso crescer com aquela outra cultura. Entendeu? Eu conheço uma família, ou ela já conhece também, em que uma mineira, Rubens, de Uberaba, conheceu um libanês. E se casaram e queriam um lugar onde eles pudessem começar a vida e escolheram Rondônia. Foram para lá. E por isso nós conhecemos eles lá. Foram para lá e tiveram seus filhos, se deram muito bem, né? São empresários, se deram bem. E o filho mais velho deles desencarnou aos 13 anos. Menino bom, menino de coração bom. Foi o primeiro filho. Desencarnou aos 13 anos. Eles ficaram desesperados. Nessa época eu não os conhecia ainda, né? Depois eles contaram para nós. Passou algum tempo, eles desesperados. O pai, o libanês, que nunca tinha ouvido falar de espiritismo, ela era católica também, foram procurar o tal de Chico Xavier. Ele foi no centro espírita, quando Chico Xavier foi para casa, ele foi atrás e ficou na porta da casa do Chico, lá dentro, cheio de gente, ele ficou ali, o Chico disse, entra. E ele disse, você está aqui por tal e tal motivo, né? E colocou, deu notícias do filho, depois psicografou, cartas chegaram. E esse menino brasileiro, nascido em Rondônia, quando desencarnou, ele conta na carta, ele foi recebido pela família do pai, apesar de ele ter contato com a família da mãe, porque ele estava no Brasil, e levado para Trípoli, no Líbano, para uma colônia espiritual de lá. Por quê? Porque ele descobriu que ele vinha de lá. E nasceu no Brasil. Então, ele, não é porque ele é brasileiro que ele ia para Minas ou que ele ia ficar em Porto Velho, porque ele está lá. E para onde a alma atrai? A alma antiga vinculada ao Oriente Médio, que teve uma experiência no Brasil, mas que quando desencarnou, retornou. Então, nós não podemos saber. Temos que saber o que me atrai hoje, com o que eu me afinizo. É para lá que eu vou, para as pessoas semelhantes a mim. Isso é muito bom.